Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje, nós iremos estudar o gênero textual fábulas. Então, provavelmente vocês já ouviram alguma fábula, vocês já conhecem. Eu tenho até aqui a imagem, né, dessa fábula aqui que é muito conhecida, que é A Lebre e a Tartaruga. Então, isso é uma fábula. Agora eu acho que vocês já vão ter um pouco de ideia do que a gente vai falar. Então, se vocês têm criança na casa de vocês, vocês têm filhos, provavelmente vocês já viram uma historinha que traz a moral, né, da história no final. Isso é uma fábula, né? Então, nós vamos observar as características de uma fábula e vamos ler também o exemplo que é a fábula da cigarra e da formiga, que eu acho que é a fábula mais conhecida de todo mundo, né? Então, vamos lá. Para iniciar, o que é, né? O que é uma fábula? A fábula é uma história curta que contém uma moral e muitas vezes tem animais como personagens. Então, nós temos aqui a imagem, né, da cigarra e da formiga. No início, nós vimos também a lebre e a tartaruga. Então, geralmente, quase sempre, quase 100% das vezes, nós temos como personagem principal, como as pessoas, né, que aparecem na história. Na verdade, nem pessoas. São os animais, são animais. Nós temos a cigarra, a formiga, a lebre, a tartaruga, tem também o cão e a raposa. Então, são histórias que são contadas principalmente para crianças para trazer uma moral no final. O que é a moral? É um aprendizado, né? Uma lição. Então, por exemplo, na história da cigarra e a formiga, nós temos a ideia de que, a lição de que a gente deve trabalhar, né? Enquanto o outro está se divertindo ali, levando tudo na brincadeira, na farra, a gente precisa trabalhar, porque senão a gente não vai ter a recompensa, né? Então é isso que é passado na historinha da cigarra e a formiga. E elas geralmente são contadas, né, de uma forma assim mais leve para as crianças, para que elas possam pegar esse aprendizado, né? Que para a gente já sabe que a gente tem que trabalhar, né? Nós adultos, mas a criança, ela já vai pegar essa ideia, esse aprendizado através das historinhas. Então, a fábula, ela é contada, né, de uma forma narrativa e apresenta ações de personagens marcadas pelo tempo e pelo espaço. Então, a gente vai ver aí, né, o começo, né, o início da história, vai trazer algum acontecimento, traz o meio e traz o final, né, que vai fechar essa historinha. Então, vamos lá. Vamos observar outras características aqui da fábula, né? Então, por ser um gênero textual, nós temos as características, o que vai fazer esse texto ser uma fábula. Nós temos primeiro a narrativa curta, é uma historinha que a gente vai contar para a criança dormir, ou a gente vai contar, enfim, os alunos, né, as criancinhas escutam às vezes na escola. Então, ela tem que ser curtinha mesmo, já que é para criança. Por conta disso, também tem uma linguagem mais simples. Ela vai ter uma moral no final, né? É obrigatório, sempre vai ter essa moral por trás, por mais que não fale no final. Ah, moral da história. Mas vai deixar aquela ideia, aquela lição para a pessoa, né? Pegar. Tem também a utilização de fantasia, como personagens que são animais, na maior parte das vezes, né? Então, é uma coisa que a gente sabe que a formiga, né? Por exemplo, na lebre e a tartaruga, por exemplo, a gente não vai ver uma corrida de uma lebre e uma tartaruga. Então, é uma coisa fantasiosa, é uma fantasia, não é uma coisa real. Mas a gente tem, né, o que a gente chama de humanização aqui dos personagens, dos animais. Então, são animais que vão agir como seres humanos, como pessoas, né? Vai ter a cigarra que vai tocar violão, né? Então, é uma cigarra, um animal, fazendo a coisa de ser humano, né? De pessoa. Então, a gente tem essa fantasia na fábula. Narração marcada pelo espaço e pelo tempo, nós vamos ter, né, essa ideia de começo, de meio e de fim, vai contar a história no início, aí depois o que é que acontece no final. Então, nós temos essa marca de tempo também, a marca de espaço, né, que vai acontecer em um local, em outro local. Nós temos poucos personagens, né, já que a história é simples, é curta, nós vamos ter poucas pessoas, né, porque senão a gente não vai conseguir lembrar tudo isso aí, vai ficar mal desenvolvido, vai ficar embolado. Então, precisa ter poucos personagens. Nós temos um conflito para resolver, né? No meio da história, nós temos aí o clímax, né? Que é quando tem
aquela parte que fica assim, todo mundo, meu Deus, é um conflito. Então, no final, isso vai ser resolvido e vai deixar uma moral. Então, geralmente vai aparecer algo do tipo. E nós temos, em alguns casos, a ironia, né, para deixar justamente essa lição, né? Por exemplo, no caso da Lebre e a Tartaruga, a gente pode ver muito bem claro aí essa ironia, né? A Lebre, ela se faz assim de superior. Ah, como é que eu não vou ganhar a corrida? Né? Como é que eu não vou ganhar para uma tartaruga que anda devagar? Né? Então, a gente tem também alguns traços aí de ironia que dá até um pouquinho de graça para essa história. Vamos lá. Agora a gente vai observar a fábula da cigarra e da formiga para poder entender, né? Provavelmente vocês já sabem como é que essa história acontece, mas nós vamos observar a historinha em uma versão mais reduzida, né? A história é maior, mas nós temos essa versão que a fábula em si já é curta, mas nós temos essa versão que é ainda mais curta, que eu trouxe para a gente ler durante essa aula, ok? Então vamos lá. A cigarra passou o verão cantando enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: E o que é que você fez durante todo o verão? Durante o verão eu cantei, disse a cigarra. E a formiga respondeu: Muito bem, pois agora dance. Moral da história: trabalhemos para nos livrarmos do suplício da cigarra e não aturarmos a zombaria das formigas. Aqui a gente tem até uma moral com as palavras mais rebuscadas, mais difíceis, né? Que para uma criança é um pouco mais difícil de entender. Porém, a ideia é: a gente tem que se livrar, ou a gente tem que trabalhar para se livrar, né, desse sofrimento que a cigarra teve, né? Que no caso ela não trabalhou, então ela não teve alimento. E para se livrar também, né, para a gente não precisar aturar a zombaria da formiga. A formiga zombou, deu risada, fez piada. E aqui a gente vê a ironia, né? Fez uma piada com a cara da cigarra, porque ela estava cantando, então agora você vai dançar. Que é, né, no sentido de agora você não tem o que fazer, né? Vai ficar com a mão abanando. Então, nós podemos observar aqui as características principais, né? Que foram os poucos personagens. Nós só vimos aqui dois personagens, que foram a cigarra e a formiga. Nós vimos o início da história, né? Nesse caso, tá bem curtinho. Mas a versão original, nós podemos ver o início, o meio e o fim. E o conflito, que é o principal. Que é quando a cigarra ela percebe que o inverno está chegando e ela não tem comida nenhuma. Ela passou, né, o verão curtindo, não se preparou para o inverno, não tinha comida, se viu passando fome e teve que pedir comida para a formiga. E aí a gente tem o final da história com a moral, que é a formiga lá comendo, né, com bastante fartura e zombando, né, dando risada da cara da cigarra, porque ela não trabalhou. E durante também no meio da história, a gente pode perceber que a cigarra também zomba da formiga. Ela dá risada da cara da formiga. Por que você está trabalhando? Não precisa se acabar, né, no trabalho agora. A gente vai curtir, tá no verão, o inverno vai demorar para chegar. Então a gente tem um pouquinho da zombaria também da cigarra no início da história, né? Então a gente tem essa reviravolta também no final, né? Que a cigarra que estava curtindo, se divertindo, dando risada da formiga que estava trabalhando, no final é ela que vai ser zombada. Então, eu acho que todo mundo já viu essa história. Inclusive, nós temos várias historinhas, né? Várias fábulas que acabaram se tornando filmes, né? Ou até desenho animado. Provavelmente vocês já viram, alguém já pode ter assistido a versão em filme, né? Como, por exemplo, nós temos o Cão e a Raposa. Tem um filme que é a versão estendida, né? A gente pode ver vários acontecimentos ao longo da história. Mas a versão original era uma fábula. Então, pessoal, por hoje é só. Nós observamos aqui na aula de hoje ao gênero textual fábula, nós vimos as principais características e também um exemplo de uma fábula, né, que foi a fábula que todo mundo já viu, da cigarra e da formiga. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? E
Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!